mais uma edição do TV Folha ao Vivo. Hoje nós vamos falar de mudança de carreira, uma coisa que tem estado aí na mente de muita gente nesse ano meio difícil. Está comigo hoje a nossa colunista de carreiras e negócios, Adriana Gomes, autora também dos livros Tô Perdido e Mudança de Carreira e Transformação da Identidade, e também com o Silvio Celestino, que é sócio fundador da Alliance Coaching e autor do livro Conversa de Elevador, uma fórmula de sucesso para a sua carreira. Obrigada pela presença de vocês dois. Eu queria começar conversando justamente sobre isso, né? Um ano que o desemprego está em alta, as pessoas naturalmente se sentem ali mais perdidas com a carreira, mais preocupadas com o futuro profissional. A mudança de carreira num momento desse, que está mais difícil arranjar emprego, é um gesto inteligente? É uma boa hora para fazer isso? O que você acha, Silvio? Olha, quando você está num processo de declínio econômico, sem dúvida isso faz a gente refletir sobre quais são as alternativas que nós temos, sem ser aquela que a gente escolheu logo como primeira carreira. Então, é um momento apropriado, mas a questão é se a pessoa sabe como planejar essa mudança de carreira e o que ela pretende de fato fazer. É um momento assim que faz com que a pessoa reflita sobre isso, e eu considero um momento apropriado. Só que a mudança de carreira não é para todo mundo. Então, a pessoa precisa ver se ela tem as condições para que realmente essa mudança tenha maiores chances de ser bem sucedida. Mas o cenário econômico, então, não deve ser um fator para pensar, não, vou adiar até as coisas melhorarem. Se você já pensou, refletiu se aquilo é para você, vale a pena embarcar? Bom, depende de que reflexão que você fez, né? Porque a sua carreira ela vai ser desenvolvida em uma empresa que é sua ou de alguém, que está dentro de um mercado, que está dentro da economia. Então, o principal é você compreender que a economia ela segue determinados ciclos, e se aquilo que você pretende ingressar vai estar em um ciclo favorável nos próximos anos. Porque senão, por exemplo, você pode ingressar em um mercado que ele está em um momento de declínio, e aí aquilo que já está ruim hoje pode ser que fique pior no futuro. Então, o principal é a pessoa fazer uma análise sobre o cenário econômico, onde está o mercado que ela vai atuar, onde vai estar a empresa dela ou de alguém que ela vai trabalhar, e aí sim tomar a decisão. O que ela não pode é tomar decisão simplesmente baseada no que ela gosta, nos talentos dela, alguma coisa só. Porque se você, por exemplo, você tem talento para revelar filmes fotográficos, isso não me parece que esteja algo que tenha futuro. Então você precisa... Sinto muito, sua carreira morreu há uns 10 anos. Você precisa ter adaptabilidade, você precisa ter interesse em ver os números da economia para você escolher com maior propriedade a sua mudança de carreira, né? Adriana, você acha que esse momento é possível, então é factível mudar de carreira mesmo num momento de mercado de trabalho mais ruim, mais difícil? Eu entendo que a mudança de carreira é uma situação bastante complexa. Eu penso que qualquer estímulo, né, inclusive a demissão, pode ser um momento para se repensar a história de vida, as opções profissionais. Muitas vezes é o impulso necessário para a pessoa fazer isso. Não por uma escolha pessoal, tomando o drive mesmo da própria carreira, quando ela ainda está trabalhando e faz esse planejamento mais estratégico, mais abrangente, com mais calma, eu diria, e com menos assoberbada, porque uma coisa que o brasileiro esquece é o planejamento financeiro. É verdade. Né? E muitas vezes ele se vê angustiado, desempregado, e aí ele pensa assim, então agora é hora de eu fazer a mudança que eu tanto quis, só que ele não se planejou, nem emocionalmente para isso, nem financeiramente para isso, e nem tecnicamente para isso. Então, a mudança de carreira, ela leva tempo, porque muitas vezes exige investimento nessa nova opção. E mais difícil ainda é encontrar qual é a opção, porque o que eu percebo dentro da minha história, na consultoria, orientando os profissionais, é que eles chegam perdidos, né? Eles sabem o que eles não querem fazer. Muitas vezes o momento de demissão promove essa percepção de que realmente não estava satisfatório, ainda bem que eu fui mandado embora, porque eu me sinto aliviado, mas aí vem um outro momento, uma outra etapa, que é eu não saber o que fazer. E aí o cuidado é para não cair também em ciladas, eu diria. Tudo bem, às vezes ele tem até uma questão financeira bem organizada, ou mais ou menos organizada, e resolve investir numa franquia, só que ele não tem perfil para empreender. Né? Ele acha que só tendo o capital, que isso é suficiente para poder manter o negócio. E não é verdade. Ele precisa ter uma estrutura maior, competências melhores para fazer esse planejamento. Tem um romantismo mesmo, né, dessa história de, então já que foi demitido, quer saber, vou ser meu próprio chefe, vou ter meu próprio negócio, não vou trabalhar por ninguém, para ninguém.
Mas, como você falou, nem todo mundo é um empreendedor nato, dá muito trabalho ter um negócio, você trabalha às vezes até mais do que você trabalhava para a empresa, porque diferentemente da empresa, que você obviamente atua pelo lucro, mas aquilo não é uma responsabilidade só sua ou diretamente sua na sua empresa, Sim. Então, a mudança da carreira, vamos dizer, de uma carreira de escritório, ali numa carreira contratada numa empresa para ser empreendedor, deve ser uma das mais complicadas, não? É um passo, eu diria que é um passo importante, porque as pessoas se focam muito na questão técnica, né? Naquilo que eu sei fazer, e entendendo que aquilo seria o suficiente para gerir o negócio, para tocar esse negócio. E não é. Então, mesmo alguém que trabalhe já com administração, por exemplo, eu sou gerente de uma empresa, então por que não? Mas são coisas diferentes, né? São coisas muito diferentes, porque ele tem que ter uma parte técnica, um domínio técnico, um conhecimento do mercado onde ele vai entrar, porque nenhum player do mercado está disposto a perder qualquer parte do seu negócio. Então, ele vai ter competidores que estão ávidos para se manter no mercado. Ainda mais numa situação econômica que o país está, todo mundo se segurando para se manter no negócio. E, além disso, ele tem que ter vantagens competitivas, ele tem que ter uma boa estrutura comercial, se for o caso, seja para prestação de serviços, seja para produtos, e desenvolver competências para o mercado também, porque o saber fazer não garante a sustentabilidade de um negócio. E, na verdade, quando você faz uma mudança como, não apenas de carreira, mas de mentalidade, porque se você sai do mundo de empregado, em que você tem alguém que te diz o que é para fazer, coloca uma rotina para você, isso é uma coisa. Outra coisa é você decidir o que você vai fazer, você estabelecer a sua agenda, sendo que você vai ter que sair muitas vezes da sua especialização. Então, muitas vezes uma pessoa ela pode ser um bom engenheiro, não significa que ela vai ser uma boa administradora de uma empresa de engenharia. E você fazer uma mudança de mentalidade requer que você saiba, por exemplo, pensar não apenas em 30 dias, que é quanto tempo demora mais ou menos para você receber o seu salário, mas em um plano, por exemplo, de 2, 5 ou 10 anos. Então, é muito mais profunda a mudança quando envolve uma mudança de ser empregado para ser empreendedor do que simplesmente você mudar de área de atuação. Eu tenho uma sensação que às vezes as pessoas acham assim, eu gosto de cozinhar, então vou abrir um negócio de comida. Mas o que muitos especialistas, inclusive que a gente ouve para o caderno de negócios, para o caderno de MPME, falam, a gestão de um negócio por alguém que está ali na linha de frente produzindo o produto e a gestão de um negócio por quem está cuidando só dos números, só da gestão, é diferente. Quem cuida só da gestão tem mais jeitos, assim, não adianta também querer falar, eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de viajar, então vou abrir uma agência de turismo. Mas não necessariamente você vai cuidar daquilo que você gosta, você vai ter que cuidar de número, de planilha, de funcionário, Exatamente isso, quer dizer, eu nem sei se você fazer um bom prato de comida é necessário para você ter um bom restaurante, porque a gente conhece restaurantes que não têm comidas tão boas assim e são bem-sucedidos. Então, assim, você precisa realmente, como você falou, gerir pessoas, você tem que ter um bom plano de negócio, tem que saber gerir um estacionamento, tem que saber juridicamente quais são as suas responsabilidades. Então, vai muito além de você simplesmente saber o que você gosta, você precisa saber se você tem as aptidões para gerir um negócio com esse nível de complexidade. Como reconhecer, Adriana, por exemplo, é normal também, né? Numa época de desemprego em alta, a pressão aumenta sobre os funcionários que estão ali na empresa, muitos têm que acumular funções porque os colegas foram demitidos, aumenta a insatisfação das pessoas com o dia a dia do trabalho, elas se sentem mais sobrecarregadas. Como saber o equilíbrio ali entre não é que eu quero mudar de carreira, eu só estou insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo naquele momento, com aquilo que eu estou vivendo no dia a dia do trabalho daquele específico. Tem alguns sinais aí que a gente pode pensar, pode refletir para saber se é só uma insatisfação com o trabalho, não com a carreira? Eu acho que esse é um ponto crítico que qualquer pessoa que pense em mudar de carreira deve avaliar. Entender se ela está insatisfeita com o trabalho, se ela está insatisfeita com a carreira. Muitas vezes a empresa onde ela está trabalhando, e já vi vários casos assim, ela está insatisfeita com a liderança, ele tem problemas com o gestor, tem problemas com a atividade que ela está desenvolvendo no dia a dia, muitas vezes ela tem problemas com a área que ela está trabalhando, com o segmento que ela está trabalhando. Então, uma vez atendi um cliente, por exemplo, que questionava a escolha dela como advogada, porque ela sofria um assédio moral forte do gestor. E ela começou a questionar se ela
serviria para continuar sendo advogado. Então, a insatisfação, e no final a gente entendeu que não era a mudança de carreira de fato que interessava, mas que ela estava insatisfeita com a gestão que ela tinha, com o gestor que ela tinha, e isso fazia ela questionar se ela tinha feito uma escolha certa, correta. Então é importante entender se a insatisfação é com o gestor, se é com o segmento, se é com o negócio, se é com a atividade, se é com a remuneração, se é com a distância que ela perde, então a percepção de qualidade de vida dela diminui. Então, quando ela tangibiliza quais aspectos efetivamente estão deixando insatisfeitas e não fica aquela coisa genérica de uma insatisfação geral, mas eu não sei o que é, ou então coloca tudo num saco só e acha que é aquilo lá, aí ela começa a ter parâmetros, né, para poder fazer escolhas que sejam mais assertivas diante das dificuldades que ela encontra. Porque quando fica genérico, muito geral, tem uma insatisfação geral e eu não consigo dar nomes para aquilo que está me insatisfazendo, eu não consigo fazer uma escolha que seja adequada também. E Silvio, tem um caminho... Por exemplo, eu estou insatisfeita com a área, percebi que na verdade minha insatisfação não é com a carreira, com a área que eu estou, com o setor que eu estou da empresa. Existe abertura nas empresas? Eu posso conversar dentro da empresa e falar, olha, eu não queria mais ficar no setor comercial, eu queria ir para o atendimento ao cliente, eu queria ir para o financeiro. Tem essa mobilidade? Ou nesse período em que a crise deixa a gente mais temeroso, essas portas se fecham? Não, a crise, na verdade, é uma oportunidade para você fazer essas mudanças, mas cada pessoa está em um contexto específico. Não tem como eu afirmar, olha, tem essa possibilidade. A resposta aí nesse caso é, se a sua empresa tem porte suficiente para que você veja oportunidades de você ser polivalente ou de você sair da área que você está e ir para uma outra área, esse é o momento ideal, porque provavelmente você vai fazer uma mudança e para a empresa vai ser muito mais barato do que contratar alguém de fora. A questão toda é que nem todas as empresas têm um porte que permite, assim, simplesmente você sai da sua área e vai para outra. E a vantagem de você fazer isso dentro da empresa é que as pessoas com quem você vai trabalhar já o conhecem. Então, sabe que você não tem certas habilidades necessárias para trabalhar nesse departamento, mas sabe também quais são as suas competências que vão ser aproveitadas. É comum, por exemplo, determinadas áreas são mais fáceis de você fazer mudança. Por exemplo, a área de recursos humanos, eu conheço muitos profissionais que eram engenheiros e foram para a área de recursos humanos, ou trabalhavam no departamento de compras e foram para o departamento de recursos humanos. Agora, já é mais difícil quando você vai em uma área muito específica. Você trabalhar, por exemplo, você trabalha numa área de marketing, você vai para uma área de projetos em engenharia, quer dizer, fica um pouco mais radical. E você tem que estar muito disposto também com uma questão importante que a Diana levantou, que é a questão financeira. Porque muitas vezes, quando você faz essa mudança, você deixa de ser o profissional sênior e você passa a ser o estagiário no novo setor. Então, você vai ter que aceitar, no mínimo, demorar para ter uma elevação no seu salário. Agora, em determinados contextos, são possíveis as mudanças dentro da própria empresa. Infelizmente, como a gente está num momento de depressão, de contração econômica muito forte, essas oportunidades são menores, inclusive dentro de empresas. Mas se você está em um contexto que permite, é o ideal. E como trazer essa conversa para o seu chefe? Você fala, você não vai começar dizendo, estou insatisfeito aqui, obrigada por nada, gostaria de mudar. Como que você faz para ter essa conversa, para ter isso de uma forma que dê resultado até, porque se o seu chefe não te apoiar, muito provavelmente você não vai conseguir essa mudança, né? Bom, mas acima de tudo, você não pode ver uma limitação, o seu chefe não concordar como sendo uma limitação para você precisa criar estratégias para isso. Então, primeiro de tudo... Vale falar com o chefe do outro setor que eu começaria pelos recursos humanos. Eu começaria pedindo uma orientação para o Departamento de Recursos Humanos, porque normalmente o Departamento de Recursos Humanos ele tem uma leitura mais madura a respeito da cultura da empresa. É uma cultura mais hard, uma cultura mais soft, uma cultura que permite essas modificações, porque eu conheço empresas, inclusive, que elas têm programas que desafiam as pessoas a fazerem uma rotatividade dentro da própria empresa, mas os próprios chefes não gostam muito disso, porque você perde um profissional que está treinado, qualificado, e isso vai para uma outra área. Então você tem que ter uma habilidade política, inclusive dentro da empresa, para achar os caminhos, ou seja, conversar com o pessoal de recursos humanos, ver onde é que estão essas oportunidades, se elas têm a ver com você, e você saber construir uma estratégia que permita você fazer essa mudança.
mudança? Não existe uma resposta simples para isso, mas é possível você fazer esse estudo, mapear o terreno primeiro, para depois ver quais são as ações que podem levar você de onde você está para onde você deseja. Desenvolver aliados dentro da empresa é fundamental. Entender o negócio, não só a área, é fundamental. Ser articulado, ter paciência, construir. Essa construção, muitas vezes, dentro da própria empresa, ela leva tempo. Exato. Porque eu preciso descobrir os caminhos, que nem sempre são simples, nem sempre são fáceis de identificar dentro da empresa, e ainda tem a questão que muitas vezes, assim, algumas empresas favorecem isso, colocam oportunidades internas, as pessoas tentam se candidatar, mas isso não é bem visto pela liderança. Justamente porque para o gestor é difícil abrir mão de um profissional que está dando conta, mas para o profissional que não está satisfeito naquela relação, é um fardo. É um peso muito grande, tanto que a gente vê o índice de satisfação com o trabalho está gerando em torno de 75%, as doenças e os afastamentos em relação ao trabalho também elas são altíssimas, então você tem ansiedade, você tem insônia, síndrome de pânico, as pessoas estão adoecendo por conta dessa insatisfação dentro do trabalho e mais, eu digo, por falta de perspectiva. O que a pessoa não encontra é justamente esse caminho dentro da empresa, nem através de aliados, que ela não consegue perceber lá caminho sozinha, e muitas vezes o RH não consegue agir de uma forma também mais eficaz no auxílio desse processo de mudança. No mês passado a gente até fez a nossa conversa aqui no TV Folha sobre a questão do desemprego e como era importante ter um plano de ação. Mudar de carreira também exige esse plano de ação? Você precisa falar, olha, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquele outro. Você precisa ter um prazo para aquelas ações? Como que funciona? Sem esse plano mais macro, eu acho difícil fazer qualquer coisa na vida. Você tem que ter um planejamento, não precisa ser um planejamento detalhado assim, nos mínimos detalhes, mas é preciso você ter minimamente uma luz no final do túnel, né? Onde eu estou querendo chegar. O que acontece é que as pessoas têm dificuldade até para entender aonde elas querem chegar. Elas querem se livrar de um problema, muitas vezes, que é a insatisfação no trabalho, mas elas não encontram sozinho um caminho para poder chegar lá. E esse caminho inclui autoconhecimento, minimamente o conhecimento do mercado, identificar alternativas e possibilidades que ela possa tirar proveito daquilo que ela saiba fazer, goste de fazer, que tenha aderência com o mercado, porque também não adianta fazer uma escolha que não seja sustentável financeiramente, uma vez que ela está abrindo mão de uma remuneração, como é que ela sobrevive nesse novo mercado. Leva-se tempo, toda mudança de carreira envolve imprescindivelmente perdas financeiras iniciais, sempre. Porque se eu vou mudar de carreira e eu não vou conseguir aproveitar muita coisa do que eu já fazia, isso implica que eu vou ter que me ceder financeiramente para poder ganhar experiência, para poder começar a crescer de novo. Então isso dá um impacto na vida. Por outro lado, eu não quero desanimar ninguém, quando a pessoa faz uma escolha que ela encontra significado, que tem aderência com os valores, que tem aderência com as crenças que ela possui, essas dificuldades acabam sendo menores, né? Inclusive, assim, posso até citar o meu próprio exemplo. Eu trabalhei nas décadas de 80 e de 90 na área de computação. E só a partir do ano 2002 que eu vim para a área de treinamento de líderes empresariais. Então, assim, isso que ela falou é perfeito. Você precisa fazer um plano de longo prazo, 2 anos, 5 anos, 10 anos, saber que você vai ter uma perda financeira importante, mas não adianta muito o indivíduo saber o que ele não gosta, o que ele não quer. Ele precisa saber o que ele quer. Porque a nossa vida se parece muito com um táxi. Se você entra num táxi e fala para ele que você não quer ir no shopping Ibirapuera, não quer ir no shopping Guatemi, não quer ir na praça de Moema, ele vai falar, minha senhora, você quer ir para onde? Então, assim, você precisa saber para onde você quer ir. A minha recomendação é que você pense em 3 perguntas para responder onde que você vai chegar. A primeira é, quais são as pessoas que você gosta de ter ao seu lado quando você trabalha? Como são essas pessoas? Como você descreve essas pessoas? A segunda pergunta é, como são os ambientes que você gosta de frequentar? Você gosta de trabalhar em andar alto, em andar baixo? Você gosta de viajar, então gosta de aeroportos, gosta de hotéis? Você gosta de trabalhar com muitas pessoas ao seu lado, com poucas? Como que é isso? E a terceira, quais são os assuntos que você quer ter no seu dia a dia?
Então, a partir do momento que você sabe quais são as pessoas, os ambientes que você quer frequentar e quais são os temas, os assuntos que você quer conversar no seu dia a dia, você passa a ter uma noção de que para que lado você tem que encaminhar a sua carreira e, inclusive, comparar se aonde você está realmente é um desses 3 aspectos que está te incomodando ou se é o todo. E aí sim fazer um plano, e tem que ser um plano de longo prazo, porque não é simples de você sair de uma carreira e ir para outra, mas se você não tiver energia, na carreira atual ou na carreira futura, você não vai conseguir. Então, assim, se você faz um plano de mudança de 5, 10 anos, você precisa de muita energia para isso. E a energia vem exatamente desse cenário no qual você se coloca, que é formado pelas pessoas, pelos ambientes e pelos assuntos que você tem no seu dia a dia. E tem as profissões que são sempre vistas como a prova de crise, que estão sempre alta, por exemplo, a área de TI. Vale a pena pensar no momento desse, falar, eu quero mudar para uma carreira como essa, uma carreira que eu tenha mais estabilidade, que se vier uma crise eu vou estar bem, ou não é essa a ideia de quem vai mudar de carreira, não é essa a ideia que deveria guiar quem muda de carreira? Olha, você mudar de carreira simplesmente porque a economia está favorável não é suficiente. Você precisa encontrar dentro desse ambiente favorável qual que é o seu papel. É evidente que nós vivemos um momento até histórico em que a razão ela é muito bombardeada, então você não encontra engenheiros suficientes, técnicos suficientes, analistas de sistemas suficientes, e nós precisamos desses profissionais. Então, se você é uma pessoa que gosta de números, que você gosta da lógica, da razão, você estudar qualquer uma dessas carreiras sempre vai ter boas oportunidades. Mas, de novo, não vai, se você falasse para um engenheiro de petróleo há 5 anos que nós estaríamos uma crise de petróleo no mundo hoje, ele não acreditaria. E, no entanto, assim, já havia sinais que mostravam isso. O mais importante é você ser capaz de ver esses sinais na economia para que você possa ver se essa carreira que você está decidindo realmente vai ter um futuro que vai permitir você prosperar e também aprender a investir, que é fundamental. Não adianta você prosperar se você não sabe o que faz com o seu dinheiro, de tal forma que você tenha riqueza, que você tenha condições de se sustentar ao longo da sua vida. Isso vale também para os jovens que estão escolhendo o que estudar, o que fazer de vestibular? Bom, a economia deveria ajudar a guiar na escolha? Principalmente os jovens. O Brasil não vai sair dessa enrascada que ele se meteu antes de 2030. Então, assim, é muito pouco provável que uma pessoa que está estudando hoje, se ela não compreender que nós vamos demorar muito tempo para recuperar o país, dependendo do que ela estudar, ela não vai ter onde trabalhar. Então, assim, nós temos que orientar aos jovens que, na vida, nós temos que fazer uma certa adaptação daquilo que nós gostamos. Não basta apenas você, olha a sua vocação, olha seu talento e tudo mais, mas se aquilo não vai dar resultado, não adianta nada. Então, assim, é uma frustração. Muitas vezes eu encontro profissionais, executivos, que eles apostaram a sua carreira em uma determinada área e hoje, com 50 anos, estão frustrados. Por quê? Porque aquela área não tem recursos, nunca foi uma área que iria ter futuro, mas eles só descobriram da pior forma possível. Então, assim, não é aquilo apenas que você lê nos jornais brasileiros, vamos dizer assim, nós temos que nos informar pela mídia nacional, mas também pela mídia internacional, para entender para onde vai o mundo. É a partir daí que o jovem tem que tomar a sua posição, porque eu também gostaria de falar para os jovens, olha, siga a sua vocação, siga seu talento, faz aquilo que você gosta e tal, mas se você não conseguir adaptar esses seus talentos, a sua vocação, a sua vontade à realidade, você não vai ser uma pessoa feliz, porque o seu sucesso depende do equilíbrio de 2 fatores, a sua realização pessoal e o seu padrão de vida. No Brasil, a gente vai muito para o lado da realização pessoal. Qual que é o problema? Se você tem uma carreira que te dá muito poucos recursos, vai chegar um momento da sua vida que você vai querer fazer certas coisas e você não consegue fazer. Então você precisa, na verdade, ter um equilíbrio entre a sua realização pessoal e o padrão de vida que você deseja. Aliás, eu recomendo que a pessoa comece por aqui. Faça uma análise, olha, o que você quer ter na sua vida? Onde você quer morar? Qual é o carro que você quer ter? Quantas viagens você quer fazer por ano para fora do país ou dentro do país? Quais são as pessoas que você quer conviver? Isso tudo tem um custo. Então você tem que colocar isso, um custo anual aqui. E aí você tem que olhar para a carreira que você deseja, se aquela carreira permite que você tenha esse padrão de vida. E aí fazer os ajustes necessários. Uma vez eu peguei o filho de um executivo, ele pediu para eu fazer um coach para ele, nem chega a ser muito meu público, mas ficou muito claro para ele que a vida que ele queria ter era um padrão de vida que ele somente conseguiria se ele fosse empreendedor. E ele estava estudando engenharia. Então ele sabia que, olha, quando ele cumprisse o curso de engenharia, ele teria que montar uma empresa, ele não poderia ter aquele padrão de vida como um engenheiro trabalhando dentro de uma empresa. Os jovens precisam ser alertados disso, porque senão eles só vão se descobrir essa frustração muito tarde na vida.
E Adriana, você falou dessa questão do custo financeiro, né, dessa decisão de mudar de carreira. Para quem tem 20 anos e está começando a carreira, obviamente é muito mais fácil do que para quem tem 40 filhos e um cônjuge. Existe uma idade ideal ou uma idade limite para fazer isso? Uma situação ideal, uma situação que é melhor você continuar mesmo na carreira que você está? Tem o fator idade, a sua situação ali de família, de sustento financeiro, é um fator importante aí na decisão? Eu acho que, volto a dizer que a mudança de carreira não é uma coisa fácil, né? Não é um momento fácil de se lidar. A idade sempre dificulta as mudanças, principalmente sem planejamento financeiro. Por outro lado, a pessoa que tem uma maturidade maior, ela tem uma história de vida maior, experiências interessantes que muitas vezes ela não se dá conta e que ela pode encontrar no meio dessa história toda pontos de apoio maiores do que alguém que esteja começando. Por outro lado, quem está começando tem perspectivas melhores, porque ele tem mais chance de experimentar outros caminhos e encontrar alguma coisa, alguma atividade que tenha maior aderência com esse projeto de vida que ele tenha. Então, assim, dificuldade tem para os dois lados. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma palestra e eu sempre pergunto por que as pessoas quiseram participar e tal, e um menino de 18 anos falou assim, porque eu preciso cuidar da minha carreira, eu tenho 18 anos e não posso perder tempo. E uma senhora de 52 anos fala assim, eu estou aqui, tenho 52 anos e não posso perder tempo. Ou seja, quando se pensa em gestão da carreira ou em mudança de carreira, ninguém quer perder tempo, ninguém quer errar, todo mundo quer dar certo. Mas existem essas premissas que são fundamentais, que são o autoconhecimento, o conhecimento do mercado e aí o objetivo para poder alinhar tudo isso. Tendências, análises de tendências internacionais, que as pessoas às vezes nem sabem o que não por falta de informação, porque hoje a gente tem na internet pesquisas que são fantásticas, empresas que fornecem dados que dão condições das pessoas entenderem esse mapeamento. Eu penso que falta também por parte do governo um estudo das maiores necessidades que o país precisa a médio e longo prazo, que em âmbito internacional muitas empresas fazem isso. Então já existe mapeamento dizendo na África do Sul vamos precisar de engenheiros químicos, na América do Norte nós vamos precisar de enfermeiros, no Canadá nós vamos precisar de pessoas para a área da saúde, enfim, eles têm uma pesquisa de maior acesso, de facilidade, em que o país consegue dizer, olha pessoas, nós vamos precisar de tais e tais profissionais para os próximos tantos anos. Isso às vezes parte até da iniciativa privada. Por exemplo, indústrias químicas têm muita dificuldade de encontrar engenheiros químicos, não só no Brasil, mas no mundo. Então elas já fizeram um mapeamento de que em quais locais do mundo eles vão precisar de pessoas e eles já fazem abordagem em escolas, apresentando a empresa, os produtos, os benefícios, para estimular o estudante a entender que aquilo é uma possibilidade no mercado de trabalho, uma possibilidade promissora. Mas é um equilíbrio difícil, né? O que você gosta de fazer, o que você sente feliz de fazer, mas ao mesmo tempo o que tem mercado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa da área de humanas, não lido bem com planilhas. Então, se você dissesse, olha, vai ser engenheira química porque é uma boa área, eu poderia ganhar bem, mas ser infeliz, porque eu não estou fazendo aquilo que eu gosto. Como achar esse equilíbrio? Então, mas às vezes o que falta é conhecimento de mercado. Por exemplo, você da área de humanas não necessariamente precisa trabalhar só com comunicação. Existe uma gama de atividades, né, de profissões em que as tuas competências para a área de humanidades poderiam ser aproveitadas. Mas a gente tem alguns tops of minds quando a gente pensa em escolhas profissionais. Entre elas estão a publicidade e propaganda, medicina, engenharia, que hoje, apesar
apesar de ser uma profissão altamente desejada, nós temos assim ausência de alunos em universidades, porque não preenchem as vagas dos engenheiros, porque a gente já tem uma falha na educação já no ensino médio e no ensino fundamental, que faz com que as pessoas abominem a área de exatas. Exatamente. Então, como é que se trabalha? Eu acho que a gente tem que tomar atenção aí, o pessoal que trabalha com educação, eu estou na área de educação, mas para o nível universitário e pós-graduação, mas para o ensino de base, para melhorar o atrativo, né, a atratividade para outras profissões que não sejam essas tops of minds e trabalhar mais assim oportunidades para o mercado. Então, se a gente tivesse de repente um trabalho mais intenso de profissão, de atividades já no ensino médio, nós despertaríamos interesse de outras profissões que não estão nem no target, né, dos alunos. As pessoas nem lembram que elas não existem. Lembram. Por exemplo, certa vez eu estava falando com uma pessoa como é que chama? Empresa? Da embaixada de um país aí. Ele veio nos procurar porque ele falou assim, olha, eu estou precisando de profissionais para trabalhar nessa área, mas não passa nem na cabeça dos alunos que existem oportunidades para trabalhar nessas empresas. Porque são empresas com produtos e serviços que não passam nem na cabeça das pessoas, que não estão ligadas à internet, que não estão ligadas a games, que não estão ligadas a publicidade e propaganda, mas que tem uma gama de atividades que são bem legais e bem desafiadoras, mas que não passa pela cabeça dos alunos que possa existir. Então, como elas não estão na mídia, elas não são, assim... tem um apelo tão não grande. Tem um apelo, não tem um apelo para o aluno, ele acaba não vendo. E essa oportunidade deixa de existir. E essas vagas ficam sem ser preenchidas. Por quê? Porque elas não têm um apelo, não são tão midiáticas quanto essas que estão na revista, nos jornais, enfim. E o aluno não percebe. Silvia, para quem vai fazer essa mudança um pouco mais velho, que já é casado, tem filhos, é importante ter o apoio do cônjuge, é importante ter o apoio da família. Se eu quero mudar e meu marido ou minha esposa fala, olha, não, mas não dá, nossa renda não vai bater, é melhor tentar conversar antes. Márcia, é importante, mas só não espere que ela aconteça, apenas isso. Acho que é muito generoso da nossa parte esclarecer o que nós queremos fazer com pessoas que dependem de nós e até esperar essa generosidade da parte delas, dizer, olha, então vai lá, realmente estamos com você e tudo mais. Mas provavelmente o que as pessoas vão responder para você, olha, mas você está há 20 anos fazendo isso. Você só sabe fazer isso e tal. Então, assim, como eu falei, eu passei por essa experiência, eu sei exatamente como que acontece. Então, assim, eu acho que primeiro, procure fazer essa mudança antes de casar, antes de ter filhos, porque isso impacta a vida das pessoas à sua volta. E se essas pessoas dependem financeiramente de você e uma mudança desse tipo provoca uma perda financeira, você, na verdade, está causando algo na vida de pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu redor. Então, converse com essas pessoas, procure, sem dúvida, esclarecer a respeito dos motivos que o levam a mudar de carreira, apenas seja também compreensível que pode ser que elas não venham te dar todo aquele apoio que você gostaria. Isso é normal e por isso mesmo, principalmente, eu recomendo que você, não no que diz respeito à família, mas principalmente aos amigos, que você tenha que mudar o seu network em alguns casos para que você possa fazer essa transformação da sua carreira de maneira um pouco mais tranquila, com um pouco mais de energia, porque é muito difícil quando você está no meio dessa mudança e você sabe que essa mudança é o que você precisa para a sua vida seguir adiante, e você está com pessoas que estão pensando assim, puxa, não vai dar certo, não, coitado, sabe, não vai conseguir fazer. Então, assim, você precisa ter ao seu redor pessoas que acreditam em você, e acreditar significa que dão oportunidade de você desenvolver o seu trabalho. E para isso você tem que trabalhar fortemente o seu network, que também é um tema que as pessoas subestimam ou ignoram na sua carreira profissional. E, portanto, às vezes a mudança se torna mais difícil ainda do que se elas tivessem uma preocupação desde o começo. Eu acho, Márcia, eu já tive alguns casos bem complexos nesse sentido, e sempre que vem ou a esposa ou o marido querendo mudar de carreira, eu falo assim, o seu parceiro está ciente da sua escolha, do que vai acontecer? Porque em muitos casos houve até separação por causa disso, porque não houve o apoio necessário, porque quem vai, eu acho que assim, eu discordo só um pouquinho do que você falou, porque é o seguinte, a pessoa sofre com um trabalho que não é satisfatório.
é ela que vai trabalhar todos os dias, é ela que leva o corpinho dela lá todo dia, é ela que sente a dor daquela insatisfação, é ela que sente a humilhação, que sente que por mais que ela faça, ela não se sente reconhecida. Então é um sofrimento muito grande. Por outro lado, ela tem que avisar, né, ou colocar para as pessoas que estão juntos, porque também muitas vezes a mudança de carreira falha por falta de apoio. Porque é difícil, é um período em que a pessoa não sabe se vai dar certo ou não, ela está tomando um risco quando ela resolve mudar de carreira, mas a gente não tem bola de cristal para garantir que aquilo vai dar certo em quanto tempo, ou o resultado, por mais que se faça planilhas, por mais que a gente planeje, isso, alguns processos demoram anos mesmo para que consolide, para que ele consiga efetivamente ter um rendimento financeiro que dê sustentabilidade. No livro mesmo, Tô Perdido, tem um exemplo de um profissional que fez essa mudança da área executiva para a área de treinamento e desenvolvimento humano. E ele está nesse processo e a partir do 3º ano é que ele começou a vislumbrar assim, um equilíbrio, né, financeiro para poder dar conta. É que nós tínhamos feito aí todo um trabalho de reserva financeira para que ele pudesse fazer essa transição, casado, com filhos. Não adianta, mudar de carreira é uma aposta também, né? É uma aposta. Ninguém também pode virar e falar, vai fundo, vai dar 100% certo. Não, você tem que tentar. Não é para todo mundo. Realmente, assim, acho que concordamos, sim. Quando eu digo para mudar o network, é justamente por causa disso, que a pessoa vai precisar de apoio de qualquer forma, e às né? vezes sabe o que acontece, Silvia? Eu não sei se você concorda. Sim. Eu acho que deve ter acontecido com você, né? Fala assim, mas você fez isso a vida inteira, só sabe fazer isso. Eu discordo. Eu acho que ela não consegue perceber, pela rotina de trabalho que ela tem, que ela aprendeu ao longo desses anos e desenvolveu competências que ela não está conseguindo perceber. E aí precisa de alguém... Tem outras habilidades, Ninguém tem uma única habilidade. Não. Então você acaba desenvolvendo outras competências ao longo da vida que você não consegue se dar conta disso. E às vezes precisa de um olhar externo para ajudar ele a perceber que, caramba, olha, você como na área de jornalismo, você aprendeu muitas outras coisas que não fosse só a redação, por exemplo, que é uma coisa importante. Mas aprendeu uma série de outras competências que talvez você não se dê conta e que podem ser aplicadas em outros negócios, em outras áreas de atuação e que às vezes sozinha você não consegue perceber. Isso até a própria dinâmica do mundo em função da tecnologia, não só em função da crise que nós estamos enfrentando, a mudança de carreira deve ser considerada uma coisa natural para as pessoas. Por quê? Quando que você escolhe ser quem você deseja ser? Você é um adolescente, você é uma pessoa muito nova. Então, assim, o adolescente, ele vai falar, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, porque são profissões que ele compreende o que faz. Dificilmente o adolescente vai falar assim, eu quero ser um operador do mercado de capitais especializados em derivativos. Ele não tem a menor ideia do que seja isso. Então, a partir do momento que você faz o primeiro ciclo da sua carreira, que vai aproximadamente até os 30 anos, é que você vai olhar e falar, olha, é isso que eu gosto ou não é isso, eu preciso procurar uma outra coisa. Então, a mudança de carreira, ela tem que ser vista como algo natural, mas ela precisa de apoio, precisa de planejamento, precisa de uma estrutura, por exemplo, isso que a Adriana está falando, de que a pessoa precisa reservar 3, 5 anos, as pessoas não têm ideia disso. Normalmente as pessoas acham que vão fazer uma mudança de carreira, em 1 mês, 2, já vão estar faturando, já vai estar ganhando o suficiente para sustentar. Por quê? Porque isso é um mindset que a nossa cultura, as escolas, às vezes até nossos pais nos incutem de empregado, que eu faço alguma coisa, em 30 dias eu recebo salário. Quando você vai mudar de carreira e você vai empreender, você tem que falar de 2 anos, de 5, de 10 anos. Aí você está com a mentalidade apropriada para fazer essa mudança com maior realismo e não ficar imaginando que mudança de carreira seja algo assim que é simples de fazer, qualquer um pode fazer do dia para a noite. Para lidar com as frustrações que isso traz, porque você vai ter que fazer uma adaptação do rumo. Mesmo que você saia de uma ideia inicial muito legal, você vai interagindo com as pessoas, vai discutindo, vai percebendo que existem alternativas que você nem desconfiava que existia. Eu diria assim, imagina uma porta, que é a porta macro, você abre essa porta, dentro desse corredor tem várias portinhas. Então foi o que o Silvio falou, né? Mercado financeiro, uau, legal. Mas dentro do mercado financeiro tem um especialista em derivativos ou em compliance, que num primeiro momento ele nem faz ideia do que seja. Ele só vai descobrir à medida que ele caminha, né? E vai conseguindo, então, através da interação, do networking, do aprofundamento em estudos, de cursos, ele vai falando, caramba, tem coisas mais legais aqui que eu não fazia nem ideia que existia.
Nosso tempo está acabando, mas queria fazer uma última pergunta para vocês. Existe um momento que você pode estabelecer ali como limite? Existe um momento que você deve analisar se aquilo está dando certo e falar, não, olha, não está dando certo, vou voltar atrás? Ou é um processo que, se você entrou, vai até o fim? Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Porque cada pessoa tem uma percepção. Não existe uma receita que vá dizer assim, olha, siga esses passos como se fosse uma receita de bolo. Eu acho que assim, se dá o direito de experimentar é fundamental. Eu acho que nessa experimentação, e nos meus livros eu falo isso, minimamente você tem que experimentar aquilo que você quer fazer, para ter uma ideia se aquilo tem aderência ou não, porque fantasiosamente as pessoas criam expectativas de que aquilo vai ser só maravilhoso, né? Tem um caso, inclusive, que eu ilustro de uma cliente que queria passar, era da área de comunicação e queria trabalhar com alimentos, né? E ela fez uma experiência, no primeiro mês fez fantástico, não é isso mesmo que eu quero, está indo tudo muito bem, acho que eu vou largar tudo e vou me dedicar a isso. Eu falei, calma, vamos experimentar mais um pouco. Segundo mês, não, está tudo muito legal, é isso mesmo, calma. Terceiro mês, não quero mais saber de alimentos, eu não acho que não tem nada mais a ver comigo, cansei. Então, no caso dela, foram 3 meses. Né? Em alguns casos, podem ser 6 meses. Mas a pessoa tem que vivenciar minimamente, mesmo que seja paralelamente, de alguma maneira, essa nova atividade, para ela se dar conta do que efetivamente baixar a expectativa, sentar, entender o que é aquele mundo. Porque as pessoas querem resultados rápidos, né? E nem sempre. Não funciona assim. E não funciona, na vida não funciona assim. Por isso que eu acho que a pessoa precisa saber avaliar bem quais são as outras vidas que ela está afetando. Porque eu fiz essa mudança em 2002, mas eu tinha 35 anos e era solteiro. Em determinado momento, a minha sensação, eu acho que essa era a sensação que a maioria das pessoas, que as pessoas têm quando estão mudando de carreira, é como se você saísse do Brasil a nado para a Europa. E chega no meio do caminho, você está no meio de um nevoeiro, você está exausto. E você não sabe mais o quão longe você está do Brasil e quanto falta para chegar na Europa e você está a nado. Então, assim, a única coisa que ocorre, que para mim, eu falei assim, bom, se eu tiver que morrer, eu morro nadando na direção da Europa. Entende? Então, mas eu tinha muita energia para ir para essa direção. Então, quando a pessoa fala, olha, eu vou fazer essa mudança, ela precisa ter no seu interior uma certeza muito grande que é isso que ela quer para ela poder prosseguir. Agora, por isso que assim, é importante ela saber se tem sofrimento ao lado dela, além do dela, é melhor ela repensar se ela tem realmente condições de fazer essa mudança com tanta força assim, de que não, eu vou ser bem sucedido, não importa o que aconteça, porque senão realmente você vai causar danos em outras pessoas. Mas quando você faz uma mudança, principalmente se estiver bem acompanhado, com uma boa orientadora, uma boa orientação, faça isso com a certeza de precisar fazer algumas adaptações, precisar encarar a realidade, mas vale muito a pena se você escolheu bem a direção que você quer seguir. Eu fiz essa transição aos 35 anos, casada com um filho de 3 para 4 aninhos. Todo mundo me chamou de louca. Né? É verdade. Me chamam de louca. Como é que larga a vice-presidência de um grupo para trabalhar com educação, por exemplo, nesse país? E eu diria o seguinte, qual é o limite, né, para você ter a certeza de que você está fazendo alguma coisa que não dá mais? É quando você tem a percepção, né, e o sentimento de que assim, eu vou perder menos do que ganhar. Entendi. Do jeito que está, não dá para continuar e eu tenho a percepção de que assim, eu perco menos se eu sair do que se eu arriscar alguma coisa. Mas é uma coisa é um sentimento tão forte e tão pessoal que só a pessoa, né, muito ciente dela vai poder ter a certeza de que eu vou ter energia, né? A minha energia para ir para frente é maior do que continuar aqui na situação que eu estou, que me desagrada, que me adoece, que me incomoda. E aí o risco para ir para frente, assim, vale a pena.